Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar comentando para vocês sobre o que eu estou chamando de churrasco fake do Bolsonaro. Então assim, uma pequena reflexão, né, de algo que eu tenho visto assim nesse período agora de pandemia da Covid. A primeira vez que eu tive contato com o Bolsonaro assim pessoalmente, que eu vi ele pessoalmente, foi num encontro que teve lá no Petrônio Portela, que é um auditório que tem lá no Senado, onde ele participava de um congresso da família, né? E o que me chamou muita atenção lá naquele momento era como as pessoas chegavam próximo dele, querendo falar com ele. Então, assim, já havia uma espécie de empatia, né, de carisma que ele já tinha, ainda que alguns o detestem, né, mas para muitas pessoas ele tinha aquele magnetismo ali de chamar aquelas pessoas ali para as suas ideias, né? E uma das coisas que desde então eu acompanhei assim, vendo a pessoa dele, foi no sentido de que ele é aquele tipo de pessoa em que ele não aceita ser pautado por um terceiro. Então, no caso, nesse caso especificamente, agora, o que acontece? A imprensa caiu matando quando ele ironizou, buscando até, eu creio, até ridicularizar a imprensa, falando que iria fazer um churrasco, né? Primeiro era para 30 pessoas, depois falou brincando que seria para 1.300 pessoas no caso, né? E a mídia caiu em cima querendo colocar que aquilo ali seria ele uma espécie até de celebração por estarmos passando a marca de mais de 10 mil mortos agora com o Covid-19 no Brasil, né? Infelizmente chegamos a esse número bastante alarmante, talvez sendo até o pico dessa pandemia por aqui. E aí o que acaba acontecendo é o seguinte: se a gente for analisar friamente, eu creio que esse tipo de notícia, na minha opinião, nem deveria estar sendo vinculada na mídia. Ou seja, a mídia ela acaba colocando isso aí sendo noticiado como uma forma de jogar a própria população contra o presidente. Porque pense bem, a população está quase há 2 meses, ou até mais no caso, presa dentro de casa, sem poder fazer praticamente nada, né? Muitos perderam totalmente até os seus rendimentos, né? No caso, estão passando fome, até necessidade. Então você imagina aquela situação onde a mídia coloca necessariamente um presidente ali como se ele estivesse curtindo a vida, andando de jet ski, né, comendo com seus amigos, churrasquinho e tal, jogando futebol, etc. Aí eu pergunto, qual o tipo de sentimento que isso gera na cabeça de uma população como a nossa? Qual a utilidade disso? Será que realmente a imprensa está preocupada com a saúde daqueles que eventualmente iriam num churrasco que acabou nem acontecendo no caso? Era apenas uma brincadeira do presidente? Qual a finalidade disso? Mas aí alguns poderiam dizer, não, mas a mídia ela tem que noticiar tudo. Mas pense bem comigo, há várias situações em que a mídia ela omite determinados assuntos porque não é do interesse. Por exemplo, a minha esposa, por exemplo, ela estudou comunicação e ela me disse que uma das, digamos assim, coisas que é colocada ali no caso é que quando há situações em que houve, por exemplo, suicídio, muitas vezes esse termo não é utilizado. Então coloca-se ali que a pessoa foi encontrada morta, muitas vezes, né? Então, por exemplo, aconteceu recentemente aqui com o saudoso Flávio Migliaccio, né, o ator da Globo, onde num primeiro momento eu li algumas entrevistas dizendo apenas que ele tinha sido encontrado morto no seu sítio, para depois tomar conhecimento que na realidade foi um caso de suicídio. Inclusive ele deixou uma carta, né, dizendo assim do seu desespero existencial, etc. Então assim, é óbvio que existem determinadas situações, determinadas matérias que não precisariam estar sendo vinculadas. E por elas estarem sendo vinculadas, veiculadas na realidade, né, o que fica bem claro é a intenção clara de um jornalismo militante e tendencioso. E isso é muito preocupante, na minha opinião, né, ainda mais num momento em que o foco deveria estar sendo na própria combate dessa pandemia, né? Então é uma reflexão que eu deixo assim no caso para que a gente não seja de certa forma manipulado no sentido de se jogar pessoas contra pessoas, tal tudo. E aquela coisa,
se você é do tipo de pessoa que acha que o presidente está errado na sua postura, a gente tem que lembrar que o governo ele tem feito muito perante esse período agora de pandemia. Para você ter uma ideia, já foram gastos aproximadamente 150 bilhões de reais tirado direto do caixa para custear várias dessas medidas que estão sendo feitas. Então a gente não pode querer dizer, por exemplo, que o governo não está fazendo nada, que é um tipo de governante que está curtindo a vida enquanto o povo está morrendo, simplesmente. Isso aí não é verdade, no caso, e os próprios números e as próprias medidas que já foram adotadas evidenciam claramente que isso não procede. Então, nesse sentido, é que nós temos que ter muito cuidado. E é aquela situação que eu sempre coloco. Eu acho que a população brasileira ela tem que muitas vezes, pelo menos algumas pessoas, elas têm que agir de forma mais madura. Ou seja, se eu acho, por exemplo, que um presidente está certo ou está errado, isso é a vida dele, no caso, entendeu? Cada um leva a vida que quer para si. Então, por exemplo, se eu acho que o certo é ficar 100% do meu tempo em casa, eu fico 100% do meu tempo em casa, no caso. Então, a gente tem que acabar criando uma mentalidade de pessoas adultas, maduras, né? Que saibam o que são seus atos e as suas responsabilidades pessoais. Não adianta querer ficar solidarizando culpa, falar que a culpa é disso ou daquilo. Na verdade, nós estamos diante de um vírus pouco conhecido, tanto que não temos ainda nem vacina para ele, e no caso ainda que traz mutações. Então, assim, as pessoas não sabem nem exatamente como eles agem em determinadas áreas e em outras áreas nem tanto, né? Então, assim, é uma situação que a gente demanda maturidade, né? Então, assim, o que eu peço, assim, no caso, e por isso foi a intenção desse vídeo, que a gente possa ter um pouco mais de saúde mental, um pouco mais de equilíbrio e de uma visão mais pessoal, sabendo reconhecer aquilo que é o melhor ou o pior para nossas vidas. Se vocês gostaram desse vídeo e quiserem dar um like, eu agradeço. Muito obrigado.